Bem-vindos a mais um vídeo e esse é o vídeo comemorativo de finalmente ter alcançado 30 mil seguidores, que eu sei que no mundo internetico não é nada. Tem gente aí com centenas de milhares e de milhões, mas como eu sempre falo, esse meu canal é o meu recreio, é um hobby. Eu não sou influencer, youtuber, blogueira profissional, eu tenho um emprego, vida real. Então aqui no canal, no Instagram, no blog, é só diversão. Então não é uma coisa que eu nunca tenha me empenhado para crescer. Então todo o crescimento é muito orgânico, cada pessoa que assina, cada pessoa que assiste, cada pessoa que comenta tem um significado muito importante para mim, porque são pessoas que estão compartilhando a minha vida e não potenciais clientes, não pessoas para mostrar alguma coisa necessariamente. Mas enfim, no último vlog, que eu estava prestes a alcançar os 30 mil, acho que faltava, dois novos assinantes, dia 29.998, e eu só fiquei pensando no vexame que ia ser se eu publicasse aquele vlog e ainda não tivesse alcançado os 30 mil. Mas eu pedi para vocês, principalmente para todos os seguidores e seguidores novas, que eu sei que do ano passado para cá teve muita gente nova, muita gente que me descobriu durante a pandemia, ainda que me descobriu por causa do vlog, mas ou recomendação de outros canais que chegaram aqui. Volta e meia tem as mesmas perguntas sobre quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu faço. Então eu vou responder algumas das perguntas mais comuns que eu recebo e algumas das perguntas que vocês deixaram para mim. Eu tô aqui com o meu laptop ligado para ler todas as perguntas fresquinhas direto do YouTube. Eu não vou falar assim muito sobre a minha... não vou fazer uma autobiografia, porque eu já tenho um vídeo, até assisti agora, só para não ficar muito repetitiva, que eu acho que eu filmei no final de 2017, talvez no final de 2016, não lembro, falando um pouco sobre como que eu fui parar em Londres e, enfim, e como que eu conheci meu marido, que na época eram algumas das perguntas mais comuns também que eu recebia. Então não vou me repetir, vou deixar linkado aqui no final para quem quiser dar uma olhadinha naquele outro vídeo. Mas, resumidamente, se você é novo por aqui, novo ou nova por aqui, eu sou brasileira, eu sou carioca do Rio de Janeiro, mas eu moro fora do Rio desde 2004. Eu fiz faculdade no Rio, na UERJ, e assim que eu terminei, eu fui para a Europa. Fui fazer um mestrado na Espanha, passei uns meses estudando italiano na Itália, porque na época eu estudava italiano, então eu consegui uma bolsa, passei um verão na Itália, que foi uma experiência maravilhosa. Depois eu fui para a Espanha, estudei na Espanha, e o que era para ter sido um estágio de verão na Inglaterra acabou virando os 14 anos seguintes, toda a minha vida adulta na Inglaterra. Foi lá que eu conheci meu marido, foi lá que eu desenvolvi minha carreira, foi lá que a gente casou, foi lá que os meus 2 filhos nasceram. Então, voltando um pouco, eu sou casada com o Aaron, ele é americano, e tenho 2 filhos, a Isabela e o Oliver. E agora, desde 2018, nós moramos nos Estados Unidos, em Denver, no Colorado, que tem sido um lugar maravilhoso. Tô amando morar aqui, me sentindo muito bem recebida. E eu tava pensando sobre isso no outro dia, inclusive, porque tá quase chegando 4 de julho, que é uma festa super patriota e todo mundo se veste, com as bandeiras e as cores dos Estados Unidos. E eu tava pensando nisso, que realmente em 3 anos eu me sinto tão em casa aqui, tão confortável, tão bem recebida, que eu quero muito comemorar. Anos anteriores eu me diverti e tal, mas assim, festa, churrasco com os amigos e tal, nada demais, ok, os americanos são exagerados, mesmo com essas coisas de patriotismo, mas não sei, esse ano eu tô me sentindo assim, um pouco mais emocional nesse sentido, sabe, porque eu realmente... É difícil de acreditar que em apenas 3 anos eu me sinto como se eu tivesse morado aqui a vida toda.
Minha vida tá muito bem estabelecida aqui, eu tenho amigos e amigas maravilhosas, as crianças se adaptaram super bem, então assim, não tem como botar defeito em nada e tô simplesmente amando morar aqui em Denver. E com a chegada, né, do 4 de julho e suas comemorações nos próximos dias e semanas, eu tô mais assim, tô pensando mais reflexiva sobre isso. Mas recebi algumas perguntas sobre o que eu faço, o que eu trabalho. Eu trabalho com recursos humanos. Eu não falo muito sobre detalhes de trabalho, dia a dia de trabalho, porque eu trabalho com coisas muito confidenciais. Recursos humanos, por natureza, é confidencial. E eu, pessoalmente, não gosto, não quero misturar vida real com vida online. Esse canal e qualquer presença online não tem nada a ver com a minha carreira, é puramente a minha vida profissional e recreio, e eu não envolvo a minha vida online com a minha vida do trabalho. Isso é uma coisa que sempre me perguntam também, que pessoal do seu trabalho sabe que você tem um canal do YouTube, que você faz isso, que você faz aquilo. Não, ninguém sabe, volta e meia alguém... Sim, eu não falo sobre isso ativamente. Na minha vida profissional, o que eu faço, eu deixo de fazer em mídias sociais, não dou conta de ninguém e vice-versa. Então, volta e meia, alguém me acha, né, dá uma futucada, me acha no Instagram e fica, nossa, mas você tem, sei lá, quantos mil seguidores e tal. Ou então o YouTube as pessoas não prestam muita atenção, porque como é tudo em português, né, a maioria, 99,99999 das pessoas que convivem comigo no dia a dia, no ambiente de trabalho, não falam português, então, enfim, YouTube não é uma coisa que ninguém presta muita atenção porque eles não conseguem entender. E se alguém me pergunta, eu falo, sim, tem um canal, tipo, né, um hobby, escrevi um blog de viagem há muitos anos e uma coisa leva a outra tal, mas, enfim, ninguém presta muita atenção. Então, nada mais justo do que também, né, aqui tratar a minha vida profissional e a minha vida real com o mesmo respeito e não misturar o meio de campo. Hoje em dia, não é que as empresas prestem atenção em mídias sociais, mas existem muitas cláusulas de contrato que você não pode mencionar o nome da empresa, você não pode se vincular à empresa X, a não ser que você tenha, sabe, uma aprovação do departamento de comunicação da empresa. Então as empresas também não querem, sabe, a não ser que seja uma coisa muito ativamente em prol da sua vida profissional. As empresas também não querem que você fique falando nome de empresa, cargo, pepino disso, o chefe isso, a chefe aquilo. Então, eu nesse ponto eu sou super profissional, eu não misturo alhos com bugalhos, então é por isso que eu não falo muito e não dou detalhes da minha vida profissional e continuo não dando e continuo pretendendo não dar mais informações do que isso. Mas eu falo abertamente, publicamente, que eu trabalho em recursos humanos, eu já fiz e volta e meia faço muitos vídeos aqui no canal dando dicas de recursos humanos, dicas de gerenciamento, gestão, dicas de entrevista. No passado fiz muito isso também, eu sei que muita gente, eu inclusive, né, muita gente perdeu emprego por causa da pandemia, muita gente teve que repensar a carreira por causa da pandemia. E então, né, eu vi essa necessidade pelo meu lado profissional de recursos humanos de usar tudo que eu sei para ajudar outras pessoas que estavam nessa situação e que estavam precisando de ajuda e de dicas e de motivação para voltar ao mercado de trabalho e correr atrás. Então, esse é o quanto que eu falo e vou falar e pretendo falar sobre a minha vida profissional online. Mas o que eu, né, sempre falo de vez em quando, que é recursos humanos, eu especificamente trabalho com a parte estratégica e operacional de recursos humanos. Não é recursos humanos que as pessoas acham que é tipo de recrutamento, ou então, eu vi no seu canal que você trabalha em recursos humanos, você dá uma olhadinha no meu currículo? Não, gente, eu não dou olhadinha no currículo de ninguém que não seja pertinente ao meu trabalho, vida real, que seja de uma vaga que eu esteja, né, recrutando, porque enfim, não é assim que funciona. Mas é isso que eu faço. Recebi algumas perguntas também de seguidoras e seguidores portugueses
querendo saber um pouquinho mais sobre minhas origens e raízes portuguesas. Mas eu não sei, sim, vocês não perguntaram nada específico, eu não sei muito o que falar. Eu morei em Portugal quando era criança, minha mãe é portuguesa, nascida, toda atolada, minha mãe inteira, 100%, 1000% português. Eu acho que do lado da minha família materna, eu fui a primeira pessoa da família a nascer fora de Portugal, porque eu sou a filha mais velha da filha mais velha dos meus avós. Então eu acho que eu sou a única, a primeira mistura e primeiro nascimento, a primeira membro da família que nasceu fora de Portugal, do meu lado materno. Mas a minha mãe foi para o Brasil pequena, meus avós imigraram para o Brasil no pós-guerra, na mesma hora que, né, a grandíssima maioria dos imigrantes europeus foram para o Brasil e ficaram lá até agora. Meu avô faleceu muitos anos atrás no Brasil, minha avó ainda mora lá. Eu acho que eles tentaram voltar para Portugal quando a minha mãe era adolescente, ficaram uns anos lá e acabaram voltando para o Brasil. Não sei se eu sei ou se eu sabia, eu não lembro por quê. Mas enfim, né, tiveram algumas idas e vindas quando minha mãe era pequena, adolescente, mas tirando isso, minha mãe também morou a vida inteira no Brasil e até, né, se casar com meu pai, que é brasileiro, eu e minha irmã nascermos e uns anos depois, que acho que foi na época do Collor, também, eu não lembro, fui pra lá pequena, então era assim, o tipo de coisa que eu não lembro, que não participei ativamente das decisões e como foi, por que fomos, por que voltamos, nada disso. Então, eu tenho memórias muito, muito, muito boas dos anos que eu passei em Portugal. A gente morou no norte do país, assim, nas montanhas, né, nos arredores do Porto, do Vale do Rio Douro, porque é a cidade natal da minha mãe, então a família dela estava toda lá, ela queria morar perto da família, que foi uma experiência maravilhosa, era cidade pequena. Mantenho contato com muitos amigos e amigas dessa época, graças ao Facebook. Na época que eu morava na Espanha, eu cheguei a voltar para Portugal algumas vezes, porque era mais fácil, assim, encontrar com todo mundo. Depois, quando estava em Londres, já com Eron, fomos ao Porto, fomos a Lisboa. Pretendo um dia, tanto eu quanto o Eron queremos voltar a Portugal um dia em breve, mas agora a gente está naquele ponto da vida que eu quero que os meus filhos entendam o significado da viagem, sabe? Entendam o significado de suas origens. Então eu quero que não quero que seja uma viagem, umas férias quaisquer, eu quero que eles entendam um pouco mais. Então a gente está esperando de propósito para voltar para Portugal, para voltar para, né, para a cidade natal da minha mãe. Espero que meus pais possam vir. A minha avó, a gente já cansou de tentar convencer, mas ela não quer, enfim, tá se achando muito velha para viajar, não quer voltar. Enfim, então um dia pretendo voltar, mas eu não sei exatamente o que vocês querem saber, assim, não tenho grandes coisas para contar. Foi uma infância normal, estudei lá, fiz ensino médio, comecei o 2º grau, adorava, memórias maravilhosas. Às vezes me perguntam, às vezes me perguntam se eu tinha sotaque. Eu acho que não, porque eu sempre fui a brasileira da escola, então eu acho que se tive sotaque foi, sim, muito pouco, a ponto de não ser muito percebido pelos portugueses natos. Porque volta e meia, quando os meus pais estão aqui, quando tem vlog que os meus pais, alguns seguidores portugueses ficam, mas sua mãe não é portuguesa, ela fala brasileiro, sua mãe não tem sotaque. Mas é porque minha mãe passou a vida inteira em Portugal, foi para Portugal muito pequena, assim como a Isabela tinha sotaque super britânico em semanas. Aqui nos Estados Unidos ela perdeu, minha mãe a mesma coisa. Com certeza ela já teve sotaque português um dia e, né, ao longo dos anos perdeu, mas sim, hoje em dia ela fala brasileiro. E voltamos para o Rio de Janeiro quando eu tinha 15 anos, então eu estava na 9ª série, lá em Portugal. Eu estudei numa escola normal, pública, que era a escola da cidade, era uma cidade pequena.
E, enfim, meus pais resolveram voltar por trabalho, questões econômicas, não sei, né? Eu era nova, não era uma coisa assim que eu ativamente participei, não sei o que mais poderia falar, porque, enfim, foi uma infância normal. Tinha a família da minha mãe, tive experiências maravilhosas de, tipo, participar da vindima, que é a colheita das uvas, né, no começo do outono, com primos e tias avós, festa de São João, o mercado da vila, festa de São João no Porto. Enfim, tenho memórias maravilhosas, mas vocês não fizeram nenhuma pergunta específica. Algumas perguntas também sobre o blog. Muitas e muitos de vocês me seguem desde a época do blog. São, assim, seguidores velha guarda, edição Jurássicos. E eu não pretendo apagar o blog. Faz parte da minha história. Mas eu também... assim, não é uma coisa que eu ativamente leia, eu meio que fiz as pazes com uma fase que eu vivi intensamente e que não faz mais parte do meu dia a dia. Não sinto falta de escrever no blog e, enfim, não pretendo apagar. Algumas perguntas, né, se eu penso voltar a postar no blog... Talvez um dia, assim, volta e meia, quando a gente volta de alguma viagem, eu fico assim, sabe, eu tiro fotos das coisas, eu faço anotações como eu fazia na época que eu ativamente escrevia no blog, porque assim, eu quero fazer vou voltar a escrever, quero fazer um post sobre isso, mas aí depois não tenho mais aquela animação, sabe, aquela vontade de escrever. Eu acho que o mundo, mídias sociais também evoluiu. Eu não leio mais blogs, eu não sinto mais vontade de ler blogs. Então, isso, consequentemente, faz com que eu também não sinta vontade de escrever, porque dá muito trabalho. E acho que, sabe, a recompensa da interação, né, de ter alguém lendo e pesquisando e fazendo perguntas e deixando comentários, não existe mais. Então... enfim, não sei, não é uma coisa que eu pretenda ativamente voltar a escrever nesse momento, mas também não é uma coisa que eu pretenda apagar e, enfim, desativar totalmente, então não. E uma outra pergunta que uma de vocês me perguntou foi sobre o que me motiva a continuar postando vlogs aqui no YouTube, porque eu falo bem abertamente que não tenho zero motivos para fingir que sou blogueirinha, que ganho coisas de graça, que não tenho zero motivos para fingir uma coisa que não sou. O meu YouTube cresceu o suficiente que hoje em dia ele é monetizado e existe uma ilusão de ser youtuber e viver de YouTube. E assim, na boa, o que eu ganho mês a mês com o YouTube, se eu tivesse com a intenção de fazer dinheiro, não pagaria o preço da internet banda larga que a gente tem em casa, que eu preciso ter para subir vídeos no YouTube. Então, sim, o YouTube é monetizado, mas não é, assim, zero pretensão de viver de YouTube, não é o retorno financeiro que me motiva. E na verdade, o que me motiva é igual quando eu escrevia no blog também, é o lado criativo, é de falar sobre coisas que eu gosto, seja falar sobre viagem, quando eu escrevia muito sobre viagem, ou um dia quando, voltar a viajar seja uma coisa 100% normal no mundo pós-pandemia, falar sobre viagens aqui no canal. Mas ao longo da vida, minha vida foi mudando e hoje em dia eu tenho outras coisas que eu gosto de falar e de compartilhar e de retratar, né? Seja meu dia a dia, meus filhos crescendo, obra na casa, jardinagem, não sei, acho que tem tantas coisas e
acho que a gente tem uma comunidade tão legal aqui. Eu converso com tantas de vocês, assim, no dia a dia. Tantas de vocês me mandam um e-mail, em mensagem, me pedem conselho, e, né, o que você acha que eu faço? E eu acho que isso é uma interação super legal, me motiva a continuar falando português. Vocês aqui no meu telefone, sozinha, no meu escritório, são as únicas poucas oportunidades que eu tenho de falar português na vida. Falo com a Isabelle e com o Oliver, obviamente, mas o vocabulário de uma criança de 4 anos, uma criança de 8 anos, são bem limitados. Então é um exercício também para continuar falando português, continuar pensando em português e manter o português ativo no meu dia a dia, na minha vida. Isso, sem dúvidas, é uma motivação. Alguns de vocês comentaram também que me acompanham desde a época do blog, da época que eu não gravava vídeo porque tinha vergonha de ouvir minha própria voz no vídeo. Continuo odiando ouvir a minha própria voz no vídeo. Hoje em dia eu não sinto mais vergonha de falar com a câmera, já me acostumei. Mas tirando a edição, né, editar o vídeo para poder postar no YouTube, eu raramente assisto meus vídeos antigos, porque total cringe. E agora que essa gíria tá na moda, eu acho total cringe me assistir no YouTube. Mas eu sei mas a Isabela e o Oliver adoram assistir. À medida que eles vão crescendo, eles gostam de assistir os vídeos antigos. E é legal, é fofo assistir eles crescendo. E no outro dia a Bela pediu para assistir um vídeo de sei lá o que, e apareceu o nosso jardim aqui de casa, logo que o jardim tinha sido feito pela primeira vez, há nem 3 anos atrás, e ver assim como tá tudo transformado, sabe, como as árvores cresceram, e agora a gente tem churrasqueira, agora a gente tem a varanda. Então é isso que me motiva, sabe, a manter esse lado meu de criatividade, de estar fazendo alguma coisa que não é tão dia a dia, trabalho, obrigações, rotina, família, e ter, né, de certa memória, ter essa certa forma, ter essa memória guardada. Muitas perguntas também sobre hábitos culturais, coisas que eu incorporei no dia a dia convivendo com eram, coisas que eu incorporei agora morando aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, hábitos que de repente ele incorporou convivendo comigo. E eu acho isso super difícil de responder, porque apesar dele ser americano, a gente se conheceu morando na Inglaterra. Ele já morava na Inglaterra há um tempo, eu já morava na Inglaterra há um tempo, e óbvio que a cultura inglesa e americana tem diferenças, mas nada que seja assim tão gritante que eu já não tivesse incorporado quando eu conheci ele, que ele já não tivesse incorporado quando eu conheci ele, e que a gente não tivesse meio que se acostumado a certos hábitos num processo natural de relacionamento, né, de conhecer outra pessoa, se adaptar a viver e conviver com outra pessoa e estando num ambiente alheio, né, assim, de terceira pessoa, como foi o nosso caso desde o começo. E depois, na mudança da Inglaterra para cá, sim, tem algumas mudanças, mas assim, tudo para mim é tão pequeno que não foram coisas assim que eu tive que me adaptar. A única coisa que eu consigo pensar é dirigir, porque na Inglaterra, eu nunca dirigi na Inglaterra. O Aaron tentou algumas vezes, a gente alugou carro algumas vezes, não deu muito certo, mas nunca tive necessidade, nunca tive vontade de dirigir na Inglaterra, e aqui é uma coisa que eu tive que totalmente incorporar. Achei que ia odiar, que nunca ia me adaptar a não poder simplesmente sair andando para onde eu quiser. E muito pelo contrário, porque ter carro é super prático, é super fácil, com criança pequena, uma maravilha. E hoje em dia eu não consigo acreditar que eu passei os 14 anos, uma vida inteira antes, sem ter carro. Então, assim, eu não sei, isso, eu falo muito sobre isso também, assim, quando eu falo de dia a dia e obrigações da casa, cuidar da casa. Eu cresci fora do Brasil, eu nunca fui gente grande no Brasil, então simples coisas como acabou de jantar sem que arrumar a cozinha, sabe, em vez de ter uma empregada que cozinha, arruma pra você,
isso pra mim não é um choque cultural, isso pra mim é o normal, porque eu sempre vivi assim. Então eu acho muito difícil assim pensar em hábitos culturais que eu incorporei, e eu também não sei se é mesmo um hábito cultural que eu incorporei ou no Brasil também é assim. Eu não sei, eu tô muito tempo fora, então uma outra coisa que eu pensei, que volta e meia alguém comenta também em vídeos e tal, em vlogs, é refeições. A gente tem o costume de comer super cedo. Isso, sem dúvida, é uma coisa que eu incorporei da Inglaterra, e o Aaron também. Então, eu nem sei dizer se é uma coisa americana dele, se eu peguei dele, ou se já era assim na Inglaterra. Então, almoço é super cedo, jantar é super cedo, mas que ao mesmo tempo, pra mim, é uma coisa super natural, porque eu sou uma pessoa que acorda cedo, eu sempre acordei muito cedo. Então eu tomo café da manhã cedo, logo sinto fome para almoço cedo, logo sinto fome para jantar cedo. Eu pessoalmente prefiro jantares leves, salada, um sanduíche, que é uma coisa muito britânica, é uma coisa muito americana também. Então eu não sei diferenciar a que ponto é um hábito que é meu por uma preferência pessoal e praticidade do dia a dia, se é uma coisa que eu incorporei da Inglaterra, essa é uma coisa que eu incorporei na Inglaterra, mas do Aaron por ser americano. Então, não sei que vocês me perguntem assim, uma coisa muito específica, não tem nada que se sobressaia em termos de ser um hábito cultural que eu adotei dele, o que ele adotou de mim. Hoje em dia ele adora, ele é praticamente um gaúcho, né? Praticamente um carioca, sim, 80% das nossas refeições são churrasco, mas americano também adora churrasco. É um pouco diferente, né? Os cortes de carne são diferentes dos cortes de carne que a gente vê no Brasil, na Argentina, mas o americano é muito pró churrasco também. Então, não sei também se é uma coisa que ele incorporou por eu ser brasileira, porque eu pessoalmente não faço churrasco. Ele adora o churrasco do meu primo, do meu cunhado. Eles têm um grupo de WhatsApp do churrasco gringo, que é o Aaron, o Diogo e o Nicolai, para falar sobre churrasco. Então eu acho que foi mais uma mudança recente, porque aqui a gente tem um espaço para fazer churrasco, para ter churrasqueira, e é mais fácil encontrar certos tipos de carne e tal do que era em Londres. Então, não sei, se vocês tivessem alguma pergunta específica, hábitos específicos, né, hábitos culturais específicos, eu tento responder. Mas, assim, de maneira generalizada, eu tô fora há muito tempo. E tô com o Aaron há muito tempo e nunca fui gente grande no Brasil. Então, assim, a divisão de águas, né, na minha personalidade, meus gostos e preferências não é tão, sabe, no Brasil era assim, aqui assim, na Inglaterra era assim. Não é. Uma pergunta perdida aqui, mas vou responder mesmo assim. Você tem cara de ser alta, quanto você pesa? Tem uma outra pergunta, quanto você pesa, não, quanto você mede? Tem uma outra pergunta aqui também sobre quanto que eu meço. Eu meço 1,75 m, centímetros, né? 1,75 m, em polegadas, 5 pés e 10 polegadas. O era um pouquinho mais alto que eu, ele mede 1,80 m, ou então 6 pés. Um pouquinho menos, ele tenta arredondar 6 pés, um pouquinho menos de 6 pés, tipo 5 pés e 11 polegadas e meia, uma coisa assim. Mas sim, sou alta. Se vocês têm essa impressão nos vídeos, é porque eu sou alta, sim. Não me acho, assim, fora da curva, não me acho gigantona, não tenho complexo de altura, nada disso, mas gosto de ser alta, gosto da minha altura, acho que é uma boa altura. E muitos comentários também, eu sou nova aqui, te descobri esse ano, te descobri por causa do vídeo tal, adorei seu canal, já fui fuxicar, já assisti vídeo antigo, já tô entendendo tudo, então não tenho dúvidas. Então muito obrigada também todos vocês que chegaram aqui recentemente e que deram aquela fuxicada no canal para entender um pouco mais. Porque para mim, os meus vídeos são muito de dia a dia, são muito cotidiano e são muito insequenciais, sabe? Eu acabo um vídeo, começo o outro. Então, é como se eu estivesse batendo um papo, assim. Nós somos todas aqui amigos na mesa de bar, praticamente. E eu também
às vezes perco o fio da meada, sabe? O que que eu mencionei em vídeo, o que que eu não mencionei em vídeo. Se eu, né, assim, não preciso falar disso de novo, porque eu já falei disso no outro vídeo. Mas eu sei que nem todo mundo assiste todos os vídeos, nem todo mundo tem tempo de assistir todos os vídeos. Às vezes o título do vídeo é uma coisa X e eu acabo falando sobre outras mini coisinhas aleatórias ao longo do vlog. Então, acho que é mais, sim, por isso que eu falei, podem fazer perguntas sobre curiosidades e eu vou respondendo. Algumas perguntas sobre viagem também, e eu já fiz alguns vídeos sobre perrengues de viagem, perrengues chiques, mas tem algumas outras sugestões, assim, então acho que eu vou deixar para fazer um outro vídeo só recapitulando viagens preferidas, deixa eu ver, algumas coisas falaram, mais legal, piorzinho, mais caro, mais barato, que tinha melhor comida, para falar assim sobre viagem como um todo. Então, eu vou gravar também um vídeo separado sobre isso. Muitos pedidos também, assim, sugestões de vídeos, né? Uma atualização de tour da casa, o que mudou, alguns updates que nós fizemos. Então, vou gravar um desse também. Sugestões de vídeos sobre viagem. Que mais? Algumas sugestões de vídeo também sobre dicas de recursos humanos, dicas de carreira. Bem, é isso. Então, muito obrigada por todos os comentários, todas as perguntas. Obrigada pelas sugestões de vídeo. Vou aproveitar e gravar alguns desses vídeos esse fim de semana. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. E até o próximo. Tchau!